a coroa, então vamos se informar lá no céu, na eterna mansão. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua casa, sua vida, a sua família. Seja bem-vindo para mais uma programação, tudinho preparada por Deus para a tua vida. Mais uma vez aqui a missionária Maria Aparecida está conosco, seja bem-vinda. A paz do Senhor a todos, né? Deus abençoe cada lar, cada família, né, que todos tenham uma noite abençoada na paz do Senhor Jesus. E eu estou muito feliz, né, de estar aqui mais uma vez, juntamente com a irmã, né, nesse propósito aqui, né, de adorar o Senhor, né, louvado seja Deus, que Deus abençoe. Nós vamos fazer uma leitura de uma palavra revelada pelo Espírito Santo para a tua vida, e é um tema que nos chamou muita atenção, né, missionária? Sim. Por quê? Porque essa palavra, ela vem falando sobre a responsabilidade do que, missionária? Quando Deus nos passa algo e nós temos que entregar o algo que Deus passou do jeito que Deus mandou a gente passar. Mas muitas vezes nós, como seres humanos, como falhos, nós tememos, nós temos medo de entregar. Mas hoje o Senhor, Ele quer falar um pouquinho comigo, com você, com a gente. Ele já começou a falar. Na hora que eu comecei a leitura, eu já falei, é muito forte essa palavra. Vamos ler, vamos compartilhar ela. Então é algo muito forte mesmo da parte de Deus para a tua vida. A responsabilidade de entregar o que Deus mandou você entregar. E muitas vezes a gente sofre, né, missionária? É verdade. A gente sofre a rejeição, a pessoa não vai gostar, mas o Senhor, Ele se responsabiliza quando Ele manda você fazer algo da parte dele, amém? A missionária Aparecida vai fazer a leitura da palavra de Deus e depois a gente vai continuar explanando a palavra para o teu coração, amém? Amém. A palavra se encontra em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 3 e o versículo 17, que está dizendo assim: E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, e em que estava a arca de Deus. O versículo 17, e ele disse: Que palavra é que te falou? Peço-te que não encubras. É assim Deus te faça, e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Louvado seja Deus. É tão forte, né, missionária, que nós vemos aqui que a palavra do Senhor no versículo de número 15 vem dizendo que Samuel, ele ficou ali deitado. Sim. Né? Eu acredito que foi ali pela madrugada uma intimidade, uma intimidade dele ali com Deus. Com certeza. E nós sabemos que ele já tinha um chamado antes de formar-se no ventre da sua mãe. Mas quando eu acredito que foi a primeira experiência que ele teve, sim, ele ficou ali deitadinho pensando, será que eu vou ter que levantar mesmo? Será que eu vou ter que falar tudo isso que Deus me mandou falar? E o porquê, missionária Laodiceia, que ele temeu tanto? Porque à vista de Samuel, ele era bem pequenininho. E o sacerdote, ele já era um homem senhor, ele já era um homem formado na palavra, estudado na palavra, já tinha muito conhecimento na palavra. E eu acredito que Samuel, ele fazia tantas perguntas, dizendo, por que eu, Senhor? Eu sou tão pequenininha. Por que eu vou falar com uma pessoa tão maior do que eu, tão mais, né, com mais experiência do que eu? É verdade. E ele ficava questionando ali, ele ficava indagando ali, por que o Senhor tinha escolhido ele? Sim, e a gente vê também, né, porque isso acontece na nossa Nos dias vida, de hoje. Porque às vezes Deus nos manda falar algo para alguém e nós tememos, né, de falar, né, e a pessoa não aceitar, ou às vezes isso acontece da pessoa nem aceitar, né, porque às vezes a palavra é muito dura e ele não entende que Deus tem a sua maneira de trabalhar, né, Deus ele nos ama,
mas não é porque ele nos ama que ele aceita que nós façamos as coisas de qualquer maneira, né? Deus, ele sempre nos chama a atenção, ele sempre nos corrige para andar em conformidade com a vontade dele, né? Então nós vemos aqui que os filhos de Eli, né, lendo a mensagem toda, os filhos de Eli, eles estavam andando fora do padrão, fora daquilo que eles foram chamados, porque eles eram sacerdotes. E eles estavam fazendo tudo o que não deveria fazer, né? Andando, se prostituindo, né? Profanando o santuário do Senhor, né? E então ali, quando Deus teve chamou Samuel, né? Deus ali teve um particular com aquele jovem, né? Para instruir ele de que maneira que ele deveria passar aquela mensagem, né? E para falar com Eli, para que Eli corrigisse, né? E muitas vezes isso acontece hoje, que nós levamos uma mensagem para alguém, onde Deus fala que, né, mandando uma correção, e a pessoa não corrige, assim como aconteceu na vida de Eli, né? E o desejo do coração de Deus não era que a casa de Eli fosse destruída, né, missionária? Sim. O desejo do coração de Deus é que havia conserto. Mas infelizmente é o que não houve, né? E a vontade do Senhor é que eles olhassem para os seus pecados, olhassem para a sua miséria, se arrependessem, buscassem ao Senhor. Sim. Como a irmã hoje leu na oração ali pela manhã, das 7 às 8 da manhã, onde que fala em 2 Crônicas 7,14, dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender. Tudo que Deus ele quer da gente hoje é esse arrependimento. Verdade. Tudo que o Senhor ele quer da gente hoje é que a gente fizesse essa entrega, né? Voltasse para o Senhor com o coração quebrantado, um coração de arrependimento. E é o que não houve, né? E a mensagem ali enviada por Deus para o coração de Samuel era uma mensagem de correção, era uma mensagem que era para o povo, para os filhos dos sacerdotes se corrigir. E é tão interessante que o sacerdote acordou pela manhã e chamou por Samuel e disse: Samuel, meu filho. Olha para você ver. Eu acredito que Samuel até tinha um pouquinho de temor, e ele já até sabia que a mensagem que viria seria um tanto pesada. E ele dizendo: Samuel, meu filho. E Samuel disse: eis-me aqui, né? Eis-me aqui. E Samuel ali, o sacerdote ali, fez até como que uma chantagem: olha, você me fala tudo que Deus te mandou, porque senão que te aconteça outro tanto, se você não me falar tudo que o Senhor te enviou. E tem pessoas, missionárias, que eu já convivi, que falam assim: eu gosto da verdade. Pode falar tudo que Deus mandar falar. Mas, na verdade, quando você vai falar, a pessoa não aceita, a pessoa não gosta, não tem boa aceitação, e ela gostaria de ouvir somente coisas que passasse a mão na cabeça dela. Mas hoje o Senhor ele está falando aqui de uma forma poderosamente. Se Deus tem mandado você falar algo, que você volte para a cidade de Vitória e que você fale e entregue tudo que Deus mandou você falar. Que seja para o sacerdote, que seja o pastor presidente, que seja quem for que Deus mandar você falar. Que você não temas, mas que você possa entregar tudo que Deus mandar você falar. Amém, glória a Deus, né? E nós vemos aqui que, como a irmã colocou, né? Ele pediu que ele falasse, né? Fez aquela exigência, mas ele não tomou, né? Não corrigiu os filhos como era para ter corrigido. Há tanto que nós vemos que mais à frente a palavra vai discorrendo, que vai haver uma guerra e os filhos dele são mortos, né? Então nós vemos que a desobediência, né? Porque às vezes nós queremos corrigir os outros que estão lá fora, mas os nossos filhos, eles fazem o que bem quer, né? E não é isso que Deus quer de nós. Do mesmo jeito que nós corrigimos lá fora, nós temos que corrigir os nossos dentro de casa. Verdade. Porque a palavra, ela não corta de lado, ela corta rente, né? Ela corta rente.
Do mesmo jeito que Deus me corrige, Ele corrige o meu filho, Ele corrige aquela pessoa que está do meu lado, né? É de um jeito que nós não podemos nem, né? Não temos nem como, né? Às vezes a gente vê isso acontecer, né? De pessoas, né? Agir errado, né? Mas Deus não quer dessa forma, né? E ali Deus cobra muito caro, das vezes as pessoas andar dessa maneira, corrige e vamos supor, né, dentro da sua casa, deixa de qualquer maneira, como aconteceu com ele. Como estava a casa do sacerdote. E essa é a palavra de Deus para o teu coração. Eu não sei se você se sente tão pequenininha e Deus tem te mostrado algo pelas madrugadas, antes que a lâmpada do templo se apague. Deus está sempre te mostrando algo. E você está temendo, mas o Senhor está dizendo para você falar, abrir sua boca, porque Deus ele se responsabiliza. Deus ele se agrada com aquele que obedece. E essa é uma palavra de Deus para o teu coração. Dá uma olhadinha como está a tua casa, tanto a tua casa espiritual como a tua casa física. Às vezes o Senhor ele quer te mostrar algo tão especial, porque desse algo vem uma libertação, vem uma cura, vem um milagre. E às vezes a gente está ali pedindo a bênção do Senhor. Senhor, eu preciso do milagre. E às vezes uma agulha que está ali, que Deus quer que seja diferente, que essa agulha esteja em um lugar diferente. Mas a gente não consegue se corrigir. A gente não consegue se colocar do jeito que Deus quer que a gente se coloque. E se o sacerdote ali tivesse ouvido a correção, os seus filhos não teriam sido mortos, eles não teriam perdido a guerra, e a arca da aliança, que significa a presença de Deus, não teria sido levada. Você imagina a dor que foi do sacerdote. Foi uma dor tão grande, mas hoje o Senhor está dizendo que Ele quer que com você seja diferente. Então ouça a voz de Deus, pratica, porque Jesus Cristo está voltando, né, missionário? É verdade, louvado seja Deus. Não sei o que Deus tem mandado você falar, né? Mas que nesta noite, esta palavra possa causar um impacto no seu coração. Meu amigo, minha amiga, né? Meu irmão, minha irmã, né? Quando o Senhor falar, ouça, deixa Deus falar no seu coração, deixa, né, o Espírito Santo te envolver, né, e que esta palavra, né, venha fazer efeito, né, mas um efeito bom, né, que venha ser para a glória de Deus. Eu sei que muitas vezes não é o que nós queremos ouvir, né? Às vezes uma palavra dura, né, nos corrigindo, do jeito que você tá, não deve ser. Nós vemos uma passagem, né, não está dentro do que nós estamos falando, mas também faz parte, quando Deus enviou Isaías a falar com o profeta Ezequias, era que aquele homem estava doente, uma doença que era, né, para a morte, a Bíblia diz. Não fala que enfermidade que era, mas era para a morte. E quando Isaías chegou ali, ele disse: olha, Deus manda falar para você colocar a sua casa em ordem, senão tu morrerás. E nós vemos que quando ele falou aquela palavra com ele, ele virou o rosto para a parede. Nós sabemos, irmãs, que nós temos que levantar, dobrar os nossos joelhos, mas aquele homem, ele estava com a enfermidade que ele não podia nem se levantar. E ele, o que ele fez? Ele virou o rosto para a parede. E naquele momento ele falou: Senhor, eu andei reto diante do Senhor. Nós sabemos que pode ser que ele tenha feito algo que desagradou o coração do Senhor. E por isso o Senhor permitiu que ele adoecesse daquela enfermidade, né? Então, quando ali ele recebeu aquela mensagem, ele prontamente ele se arrependeu e se colocou à disposição de Deus, confessando como ele agia antes. E quando houve um milagre, né? E houve um milagre, Aconteceu. Houve a cura, né? Houve a cura daquele homem, tanto que Deus acrescentou 15 anos a mais. Glória a Deus. Né? Louvado seja Deus. Que Deus possa nos abençoar e abençoar a todos que receberam esta palavra nesta noite. Amém. Fica com essa palavra. Que Deus abençoe tua vida e que você possa ter essa oportunidade de colocar a sua casa em ordem e que o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe missionária Maria Aparecida. Deus abençoe sua casa, sua família. Que Deus abençoe as nossas vidas em nome de Jesus. Amém?